Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer do like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha, aquela fuçadinha na lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza. Então, agora sim, vamos para o relato de hoje, que é este daqui. Meu primo falecido voltou para pedir seu último desejo. Vamos lá. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Sou a fulana, moro em algum lugar de Minas Gerais. Irei contar um relato que aconteceu comigo e um primo muito querido. Éramos como irmãos. Porém, terei que voltar no tempo da data de 15 de julho de 1999. Se houver nomes, já estarão trocados. Bom, venho de uma família materna um pouco grande. Minha mãe e seus 8 irmãos. Eu sou a filha da 7ª filha e esse meu primo do 5º filho. Somos netos do senhor Chico e da dona Maria. Reviver isso causa saudades, indignação, revolta, boas lembranças. É uma mistura de sentimentos que não tem como enumerar. Enfim, vamos ao relato. Meu primo Haroldo era um rapaz muito popular na pequena cidade. Uma cidadezinha que fica aos pés de um belo conjunto de montanhas. Um jovem bonito, sobrancelhas largas, corpo daquele jeito que as meninas gostam. Ele sempre dizia essa frase. Meu pai, já um pouco tradicional, não me deixava sair para as festas de cidades vizinhas, apesar de ter meus quase 17 anos. E o Haroldo era um único sobrinho que conseguia tudo com ele. Era o único sobrinho que conseguia tudo com ele. E assim, com seu jeitinho e uma boa lábia, eu conseguia ir e no carro do meu pai. É isso? Eu conseguia ir e no carro do meu pai. Ana, ele era tão convincente que até isso ele conseguia. Eu adorava, pois era somente assim que eu conseguia sair de casa em tempos de festas. E ele dizia sempre, irmãzinha, guardem essa informação. Ele dizia assim, irmãzinha, quando quiser sair, fale comigo, pois eu convenço o tio Luiz a deixar você ir. Combinado? E eu o abraçava, ganhava um beijo na testa. Guardem essa informação também. E agradecia. E assim foram muitas vezes. Até que um dia estávamos em minha casa, pois os meus pais o tinham assim como se fosse o filho mais velho. Ele chegou com a sua namorada. Quantos anos ele tinha? Ela não falou, né? Bom, um dia ele chegou com a sua namorada e nos trouxe uma notícia que ele ia se casar e que logo o bebê chegaria. Entramos em choque pela natureza que ele falou, assim, ele falou tão naturalmente, pois naquela época ainda era, tipo, engravidou, casou, entendeu? Eu nem me recordo das palavras dos meus pais ou as minhas palavras, tamanha surpresa. Mas depois vimos que ele estava muito feliz em se tornar pai. Assim veio o casamento, o qual não pude ir, pois tive aula extra no sábado, porém o restante da família foi comemorar com ele o novo ciclo que iria se iniciar em sua vida. Depois de alguns meses veio a Nádia, linda, gordinha, vontade de morder, e se tornou a bisneta dos meus avós já falecidos, a mais nova, e a primeira neta do meu tio, e a sobrinha neta e primeira da família Buarque. Suas obrigações de pai ele tirava de letra, não tinha nada que o impedia. Ele chegou a ser agricultor, comerciante, entregador de salgados, pois sua esposa era uma salgadeira de mão cheia, além de uma ótima manicure e famosa em nossa cidade. Como dizemos por aqui, para ele não tinha tempo ruim. Porém, quando comerciante, a Nádia, já maiorzinha, acabei me tornando a sua babá, pois ele dizia, irmãzinha, confio em você para cuidar do meu tesouro. E aquilo me engrandecia. E eu tinha aquela menina como minha sobrinha. Tinha imenso amor por aquela garotinha.
Quantas festas que eu já não conseguia ir mais, sempre ficava com ela, para que ele e a esposa pudessem ir. A qual sempre dormia, e a Nádia sempre dormia, é isso, no meu cantinho. Era um anjo. Que saudade que machuca o meu coração. O que aconteceu, gente? Um adendo. Quando repito essas frases que ele me dizia, é como se eu ouvisse a voz dele novamente. Mas voltando. Nádia ia crescendo e meu primo tinha planos maiores. Então decidiu abrir um comércio em uma cidade aqui perto mesmo. Porém, quem ficaria com seu tesouro aos fins de semana? E assim ele foi até o meu pai e pediu se eu podia ir aos finais de semana cuidar da pequena. Como te disse, Ana, meu pai não dizia não para ele. E assim, lá fui eu por quase um ano, entre a minha cidade e a dele ali, nessa viagem para cuidar da Nádia. Mas o destino, às vezes, muda os rumos de nossas histórias. Meu pai, caminhoneiro de uma empresa de Belo Horizonte, foi transferido e tivemos que nos mudar para uma cidade que fica a 75 quilômetros de Belo Horizonte, para o meu pai poder continuar trabalhando. E eu deixei o meu primo, o meu irmãozinho para trás. Meu irmãozão, na verdade. Deixei meu irmãozão para trás. A despedida foi dolorosa, mas como a saudade é sempre maior, quando fez um ano que já residíamos nessa cidade, recebemos um telefonema. Que ele e mais uma irmã da esposa, que era amiga da minha mãe, iriam chegar. Ai, Ana, quando vejo aquele grandão passar pelo portão, saí correndo, dei um pulo em seu pescoço e disse: ai, irmãozão, você tá aqui, nem acredito. Ele, todo carinhoso comigo, respondeu: ah, irmãzinha, a saudade foi maior de você. Como aquele fim de semana foi maravilhoso. Porém, mal sabia eu que aquele abraço apertado seria o último. Nossas vidas continuaram na correria do dia a dia. E no dia 15 de julho de 1999, pela manhã, o telefone de casa toca. E para nossa infelicidade, a notícia que chegava não era boa. Naquela madrugada, meu irmãozão sofreu um acidente, batendo em um guincho, falecendo na hora. E o caroneiro só teve um corte no supercílio. E meu primo, bom, foi preciso ser recolhido pelo próprio pai e alguns parentes e amigos para ser colocado no caixão. Nós, distantes, não sabíamos o que fazíamos, pois minha mãe estava muito triste com o que havia acontecido e uma tia, a filha número 6, estava em nossa casa também. E mais que depressa se arrumou e saiu às pressas para não perder os horários dos ônibus, pois o Haroldo sempre foi o sobrinho, o neto e o primo que todos amávamos. E como ela disse: como não ir, Senhor? Como não ir? E olhou para minha mãe e perguntou: vamos? Minha mãe, ainda chocada com a notícia, respondeu que não iria, pois queria ter as boas lembranças dele, não queria lembrar dele daquele jeito. Depois de alguns dias, minha mãe ligou para o seu irmão, se desculpando por não ter ido, e em prantos terminou a conversa dizendo: ele vai fazer muita falta. Passou o tempo, quando chegou a notícia que a sua esposa estava casada novamente. Ana, imagina o susto. Não fazia nem 3 meses que seu marido tinha falecido. Mas como dizemos em Minas, viúva é quem morre, né? Não, viúvo é quem morre. Viúvo é quem morre. Que quem fica já arranja o... Enfim, não sei se eu entendi. Bom, viúva é quem morre. A vida passou, muitas coisas aconteceram e no ano de 2000 resolvi voltar para a cidade dos meus pais, para um concurso, o qual passei e fiquei morando com a irmã número 6 da minha mãe. Logo fui efetivada e comecei a lecionar. Quando cheguei na cidade, a primeira coisa que fiz foi levar uma flor para o Haroldo. Chorei muito, falei muito e minha tia me consolava. Eu não acreditava que dentro daquela lápide estava o meu irmãozão.
E mal sabia eu que depois de 5 anos eu iria passar por uma perda novamente, porém do meu pai. Bom, Ana, a vida seguiu, não via mais a pequena Nádia nem a sua mãe. E como o destino não prega peças, um dia eu os encontrei, quando sua irmã, aquela amiga de minha mãe, mandou me chamar na sua casa. E para minha surpresa, a revolta, eu as vi. Abracei a esposa, entre aspas, e chorei muito, de raiva, de mágoa, de pena, eu não sei. E de repente alguém me chama, titia. Olhei para trás e meus olhos não acreditavam no que viam. Minha Nádia, ela havia crescido tanto que em um abraço senti a presença do meu irmãozão. Depois desse encontro, só fui vê-las anos depois. No ano de 2002, me casei com o Renato, um japonês sansei, que significa netos de japoneses imigrantes, que seguia e até hoje segue as doutrinas de sua cultura. Estou aqui pensando, o pessoal deve estar se perguntando onde está o sobrenatural, quantos rodeios para contar, mas era necessário contar sobre o meu primo, para que vocês pudessem compreender o que eu vou contar agora. Como meu ex-marido seguia sua religião, eu sempre respeitei, mesmo sendo católica. Participava de rituais, em casa ou nos templos. Então, uma vez por mês, ele tinha o costume de ir na tipo de benzedeira, assim, para nós. Guardem essa informação. Eu gostava de ir, pois eu me sentia bem naquele quartinho e em frente àquele altar de Buda enorme, com incensos e oferendas, eram comidas e frutas. Já em Minas, um belo dia, demorei a dormir. Madrugada passando até que enfim o sono veio. E sonhei, um sonho estranho. Nele, meu irmãozão aparecia com uma forma de bolo de... com uma forma. Nele, meu irmãozão aparecia com uma forma de bolo de fubá, me oferecendo. Ele amava esse bolo. Eu dizia que eu não queria e ele insistia. Até que eu peguei o bolo. Quando o bolo foi colocado na minha mão, eu acordei. E pensei, nossa, tantos tipos de sonhos eu poderia ter com meu irmãozão, porque assim, né? Não dei bola. E durante 2 noites seguidas eu tive o mesmo sonho. E como em nossas vidas só Deus sabe o que acontecerá daqui a alguns segundos, e como em nossas vidas só Deus sabe o que acontecerá daqui a alguns segundos, né? Acho que só Deus sabe o que vai acontecer daqui a alguns segundos, é isso? Meu ex-marido, então, resolveu, assim, do nada, passar o final de semana em São Paulo. E assim fizemos. Estando lá, ele resolveu ir na Canoçã, né, naquela benzedeira, entre aspas. E eu disse, tudo bem, vamos amanhã de manhã e depois a gente volta para Minas. E assim ele concordou. Chegamos e, como sempre, havia ali uma fila até que chegou a nossa vez. Fomos chamados, meu ex-marido entrou primeiro e atrás logo fui eu e fechei a porta. Ela estava de cabeça baixa e nos perguntou o que nos levou até lá. Meu ex-marido, sempre preocupado com seus antepassados, ia dizendo algo para ela quando ela o interrompeu. Espere, disse ela, e olhando para mim perguntou, você sabia que tem um moço te seguindo? E eu, num impulso, olhei para os dois lados, sobre os meus ombros, né? E respondi que eu não, e perguntei, né? Como assim? Ela, toda calma e com toda ternura na voz, me disse, filha, tem um moço lindo com você. Depois ela olhava sobre meu ombro esquerdo, o lado do coração, né? E perguntou, o que você deseja? Ela acabou falando algo em Nihongo, língua japonesa. Ela acabou falando isso de cabeça baixa e ao levantar seu olhar era terno e de compaixão. E assim ela me olhou, mas ela percebeu que eu não estava acreditando. E aí ela continuou. Moço, ela não acredita,
Preciso que me diga algo que só vocês sabem. Vem aqui do meu lado para eu entender você melhor. Ela foi acompanhando com o olhar, sabe? Meu coração disparou, Ana. O que estava acontecendo comigo? Quem era esse moço? Nossa, infinitas perguntas sem respostas eu fazia a mim mesma. Foi quando ela falou a seguinte frase: Irmãzinha, sou eu, o seu irmãozão. Por alguns instantes eu perdi meu chão e ela continuou. Ele mandou te dizer que já tinha aparecido nos sonhos de muitas pessoas, mas quando foi até você, de certa forma, ele não sabe responder. Você estaria aqui. Ele não sabe responder. De certa forma, ele não sabe. Você estaria aqui. Não entendi, mas quando foi até você, de certa forma, ele não sabe responder. Você estaria aqui. Era para ela estar lá, eu acho, não sei. Ele tentou levar ela até essa mulher, não sei. E aí, em meio a soluços, eu comecei a falar: Irmãozão, me perdoa não ter ido me despedir de você. Eu não queria vê-lo naquele caixão e saber que não o veria mais, a não ser pelos meus sonhos. Por favor, me perdoa. E ela continuou a responder por ele. Ela dizia assim: Irmãzinha, eu não quero ir embora. Me ajude. E eu, já próximo à mesa que a Canoçã estava, perguntei a ela o que ele desejava, né? Perguntei o que ele desejava. E ela respondeu: Você mesma pode perguntar a ele. Ele te ouve. E o que ele responder, eu repasso. Ele está aqui, do meu lado direito. Pergunte. Limpei o meu rosto, criei uma coragem que eu não sei de onde, olhei sobre os ombros dela e fiz várias perguntas e ela repassava o que ele dizia. Até que eu perguntei: Quer que eu diga algo para a tia e para o tio, para suas irmãs, para Nádia? Pensa que eu faço. Se não, se vão acreditar em mim, eu não sei, mas eu tento. E aí a Canoçã estendeu a mão sobre a minha e disse, ou sob a minha, não sei, e disse: Filha, ele chora muito, mal responde. Eu acho que precisamos deixá-lo ir. E entre lágrimas, novamente eu me despedi. E era para que ele dissesse a Canoçã o que queria, que eu ia fazer sua última vontade. Eu me despedi e falei para ele que dissesse, né, para Canoçã qual era o último desejo que eu faria. Pedi perdão novamente, falei que ele faria parte da minha vida até o dia que o Senhor me chamasse, que ele mesmo partindo com 25 anos, eu era grata por tudo que fez por mim em vida e que ele podia ir em paz, que eu faria o que fosse para ele seguir o caminho dele. Percebi que ela começou a acompanhar com os olhos até que parou em mim. Ana, a sensação que descrevo entre lágrimas aqui é surreal. Eu senti o beijo na testa. E ali eu vi que tinha conseguido me despedir do meu irmãozão. A Canoçã me olhou e disse: Filha, ele se foi. Agora temos que ajudá-lo. Ele morreu com fome. Fome? Eu perguntei. Ela disse sim. Nos seus sonhos, ele aparecia com bolo, não é? Ana do céu, como que ela sabia do sonho? Como ela sabia do bolo? Em momento algum, em meio ao calor do que vivi, não falamos do que continha no sonho. Meu ex-marido, sem entender nada o que presenciou, começou a falar japonês com a Canoçã. Depois de alguns minutos, ele disse: Eu já autorizei. Olhei para ele. Autorizou o quê? E ele respondeu: Que você faça o que for necessário para ajudar o seu primo. Bom, já em Minas, o questionei sobre esse diálogo e ele me explicou que na crença japonesa, o marido é tipo cabeça do lar e sem autorização dele eu não podia realizar o que ela ensinou. Voltando, ela me deu 2 pedras, as quais deveriam ser colocadas perto de uma foto do Haroldo. E quando terminasse, deveria devolver a ela.
Em casa, durante 7 dias, deveria preparar o almoço com coisas que ele gostava, colocar à mesa, chamá-lo e depois mandá-lo embora. E ensinou como descartar as coisas oferecidas. E assim foi feito. Almoços preparados e a mesa estava posta sempre para 4 pessoas. Nessa época, meu irmão morava conosco, o que tive que explicar o que aconteceria, e aí tive que explicar o que aconteceria em casa naqueles dias, né? Pois ele era e ainda é muito medroso. Ana, na mesa, além da comida servida no prato, havia cerveja long neck, da marca que ele gostava, um cigarro, o isqueiro, uma xícara de café. Esse foi o ritual de 7 dias. Nos 3 primeiros dias, nada aconteceu de diferente. Só percebíamos que a cerveja baixava, mas tínhamos consciência de sua evaporação. Mas era uma diferença significante. É isso? Peraí, mas tínhamos consciência de sua evaporação. Mas era uma diferença insignificante. Era pouquinho, então. No 4º dia, a cerveja abaixou e muito, tipo 4 dedos, em um período de menos de 15 minutos. Nós nos entreolhamos ali, meu ex-marido, meu irmão, e eu falei, só eu que percebi isso? E como resposta disseram que não, que também viram, que em 15 minutos desceu 4 dedos, assim, diminuiu a cerveja. Bom, passado o susto, tinha ainda 3 dias pela frente. No 6º dia, mesa posta, chamei-o, conversando com meu irmão, meu ex-marido falou, fulana, você colocou cigarro diferente hoje? Eu respondi que não, pois senão estaria fazendo o ritual errado, né? Ele, sem entender, pediu que eu olhasse. Ana, só de lembrar eu sinto um gelo na espinha. O cigarro mudou de posição. Isso mesmo, Ana, o cigarro mudou de posição. Meu irmão queria levantar da mesa, mas seguramos ele pelos braços e pedimos que não saísse antes de mandá-lo embora. Terminamos a refeição e ele mais que depressa saiu da mesa. Concluí os 7 dias. Voltei a Canossã com as 2 pedras, onde ela explicou. Filha, uma pedra era para guiá-lo e a outra para ele sair da casa. Entendeu? Concordei com a cabeça e já fui logo perguntando. Canossã, deu certo? Meu primo seguiu o caminho? Ela baixou a cabeça e novamente com um olhar terno e de compaixão, olhou sobre os meus ombros, olhou para o lado e respondeu, filha, a partir de agora, sempre que for à missa, pois sei que você é católica, outra coisa que eu nunca mencionei a ela, mande celebrar missas para ele. Assim você estará o ajudando. Sabe por quê? Ele já fez a passagem. Ela, com um sorriso, me falou algo que nesses 22 anos eu sempre me lembro. Ela disse assim, existem várias formas de se amar, filha. E acredite, o carinho dele por você era imenso, pois a cada frase que respondia a você, lágrimas saíam de seus olhos. E por pensamento o questionei, por que choras? E ele respondeu, essa minha irmãzinha é meu xodó, minha vida, e por ela faria tudo se estivesse vivo. Ela me perguntou, posso ajudá-la com algo mais? Eu agradeci por tudo, pois se não fosse por ela, eu não tinha ajudado meu irmãozão, na verdade, que ela fala, né? Bom, Ana, depois desse fato, tenho como missão celebrar as missas para ele. E sei que ele está bem no lugar que estiver. Sobre a esposa e a Nádia, eu não as vejo sempre. O que sei é que depois a viúva, entre aspas, oficializou a união com o moço, que descobrimos depois que foi um ex-noivo dela e que tem uma outra filha, Luana, e a Nádia não convive com os meus tios e primas. Hoje ela está formada, trabalhando com contabilidade. Meus tios e primas eu não falo com eles, por problemas pessoais que não vêm ao caso. Minha mãe, quando fala do meu primo, dá para notar o olhar saudoso dela, da bagunça que ele fazia com ela.
Meu irmão ainda continua medroso. Para me ajudar a lembrar do que ocorreu certinho, para não omitir detalhes do que aconteceu aqui, mesmo por telefone ele dizia que se arrepiava de lembrar. E eu sigo minha vida, ainda amando meu irmãozão, sentindo sua falta, e quando a saudade bate, abro meus álbuns de fotografia, vejo seu sorriso e assim acalmo minha saudade. Meu pai, antes de falecer, já lhe enviei um relato sobre ele. Ele sempre vivia das lembranças e histórias engraçadas do Haroldo. Ironia do destino, não sei, a lápide do Haroldo fica em frente à do meu pai. Ana de Deus, me perdoe o tamanho do relato. Se teve falhas na ortografia ou até mesmo na ordem da descrição dos acontecimentos, já peço desculpas. Eu e minha filha revisamos nem sei quantas vezes para que fosse bem escrito e compreendido por todos. Obrigada por dar vida a essa história que poucas pessoas souberam e que a minha filha, sua fã, possa compreender em sua voz o quanto o Haroldo foi especial. Obrigada novamente, beijos a todos e até breve. Nossa, então tá vendo como tudo acontece? Veio o sonho, então ao oferecer o bolo para ele morreu com fome. E tem mais um... Morrer com fome parece que é um lance a mais depois da morte, que dá uma dificultada assim na passagem, é isso? Porque eu já vi outros relatos que falam, vixe, ele morreu com fome. E aí, para ajudar a passar, ela deu esse ritual de colocar a mesa por 7 dias, chamar, mandar embora, que é importante, para amenizar isso no espírito. É isso, para deixar mais em paz. Interessante. E aí veio na cabeça do seu marido, né? Que você... E veio nele para ir nessa mulher. Tudo acontece, né? Tudo ali se encaixando. Muito interessante. Triste e bonito, né? Bom, muito obrigada pela sua história. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. E a gente se vê num próximo relato. Fui!